Boa tarde, presidente. Eu queria lhe perguntar se já dá para fazer algum tipo de previsão em relação à volta do futebol. Sei que o problema maior, muito maior, é do Estado inteiro, mas nós estamos aqui falando de futebol e o senhor é presidente do Internacional. O Beira-Rio foi afetado, a Arena Olímpica foi afetada. É possível fazer algum tipo de previsão sobre a volta das atividades do futebol no Rio Grande do Sul? Renato, para ter uma ideia, o nosso CT e o CT do Grêmio foram totalmente alagados. Então, as estruturas, posso falar mais ainda pelo nosso, foram todas elas afetadas, tanto do ponto de vista do campo esportivo, né, dos gramados, quanto do ponto de vista da sede, de academia, de departamento médico, fisioterapia, enfim, foi todo ele submerso, né? E isto terá que ser reconstruído. Né? No estádio, a mesma questão, o nível 1 do estádio, a parte térrea do estádio, toda ela, zona mista, área de competições, vestiário, toda ela foi alagada, né? E terá que ser recuperada, né, também. Então, isto num primeiro momento, sem a gente poder entrar lá e poder enxergar exatamente, né, o tamanho para poder fazer alguma projeção mais próxima daquilo que será a realidade. Então a gente não tem esse levantamento ainda, ele vai demorar um pouco para acontecer. Na última enchente que eu falava aqui, demorou-se 32 dias para a água baixar. Então, se a gente fizer uma estimativa muito superficial, assim, né, considerando aí o tempo de baixar das águas acima de 30 dias, porque também estamos no meio disso, está longe de terminar. Agora vão retomar as chuvas até o final de semana, a previsão é de chuva até segunda-feira de novo, mas supondo que isso demore mais uns 30 dias aí, né? E estou aqui fazendo uma projeção sem uma base muito técnica, porque nem os técnicos têm essa certeza, né? Você ainda terá que ter mais uns 60 dias no mínimo para colocar as coisas em ordem. Então nós estamos falando não menos do que 90 dias, é o que eu imagino, mas ainda sem uma base mais concreta para poder estar falando aqui para vocês. A CBF assinou com algum tipo de ajuda financeira para a reconstrução? Vocês vão ter que reconstruir muita coisa, né? Então, além do tempo parado, vocês estão tendo e vão ter que medir ainda, porque não dá nem para medir agora, um prejuízo financeiro bastante considerável. Concorda, presidente? E a CBF assinou com alguma coisa do tipo, olha, nós vamos dar uma ajuda, nós vamos tentar ajudar a Internacional, Grêmio e Juventude a reconstruírem suas sedes, os seus estádios? Renato, eu te confesso, né, que nós não chegamos a tratar disso, né? Não tivemos ainda nem a oportunidade de chegar nesse ponto, porque, como eu disse, a gente ainda estava. Eu tenho funcionários do clube que estão sem casa, né? Vários, não são um nem dois. Né? Eu tenho outros tantos funcionários que tiveram que sair, tenho atletas que tiveram que se mudar de Porto Alegre, porque não tinham mais como sair de casa, nem como receber alimento, com crianças, com bebês, e tiveram que buscar nas cidades próximas aqui uma situação um pouco melhor. Outras pessoas de Porto Alegre que saíram para o litoral hoje recebeu muita gente, então a gente não conseguiu ainda tratar de temas como esse, mas sem dúvida nenhuma é um tema que deverá ser tratado em algum momento. Né? Não tivemos nenhuma sinalização, né? Não tivemos nenhum, respondendo a tua pergunta, mas acredito que isso, a partir de uma etapa de reconstrução que virá logo, né? A gente espera que seja logo, esse é um tema fundamental que a gente vai ter que pensar e tratar, assim como está sendo hoje para o setor produtivo. Eu sei que não é o nosso objetivo aqui, é o esporte, é o futebol, mas já estão se pensando em alternativas, porque são muitas empresas aqui no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre também, que perderam tudo, perderam seus estoques, equipamentos, ficaram tudo embaixo d'água, há distritos industriais tomados por água. Né? E isso vai necessariamente ter que ter um plano de recuperação para uma região importante para o Brasil, inclusive, de produção, de serviços, né? Isso a gente faz parte desse ecossistema, né? O negócio o futebol ele tem uma importância também muito grande para a economia, né? São 3 clubes da Série A e mais 6 clubes das demais séries que foram afetados, que estão disputando competições nacionais. Então, isso tudo, imagino eu, né? Que se tenha que pensar num plano aí de auxílio, até porque se tem a informação, né? E é pública de que há uma situação
positiva na CBF de recursos, e acho que isso pode ser usado em algum momento para que a gente possa minimamente atenuar o tamanho, enfim, das consequências que a gente está tendo. Alessandro, eu vou te fazer uma pergunta objetiva e dura nesse momento difícil, mas eu acho que ela é necessária até porque a gente está aqui num portal de muita audiência e audiência nacional. Eu queria que você sinceramente me respondesse como presidente do Internacional, provavelmente a gente já ouviu o presidente do Grêmio falar a respeito, recebeu a oferta de recebimento, de receber aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, as delegações para que o campeonato não parasse. E também gostaria que você falasse sobre essa movimentação de hoje, que foi muito quente aqui em São Paulo, pelo menos entre os presidentes de clubes daqui, porque está acontecendo um evento importante de futebol aqui em São Paulo, sobre mudar a posição sobre paralisação do campeonato. O presidente do São Paulo falou em entrevista aberta que, se for maioria, ele topa parar. Então, eu queria que você falasse primeiro sobre essa primeira oferta, se você considerou, como você considerou essa oferta, e depois sobre essa nova movimentação de alguns presidentes de clube. Vou pedir para você colocar aqui no meu lado direito, Thiago, pela primeira vez, e muitas vezes repetido, o QR Code que leva aqui para dentro do site do UOL, para uma matéria que mostra caminhos de ajuda ao Rio Grande do Sul. Vários caminhos de ajuda, uma matéria, e depois também o Alessandro Barcelos, a gente vai divulgar o que o Inter está fazendo. Por favor, Alessandro, depois, Bodão, você pode emendar sua pergunta, por favor. Marília, em primeiro lugar, eu recebi manifestações de praticamente todos os clubes da Série A, Série B, clubes de fora do país, se manifestando solidários e fazendo ações extremamente importantes para nos ajudar, tá? Eu cito sempre aqui duas, mas poderia citar outras tantas, né? Do Criciúma, que chegaram 10 carretas e agora está vindo mais carretas, o presidente me ligando, com colchões e mantimentos e alimentos para o Rio Grande do Sul. Se viu o exemplo lá no Recife, no Nordeste do país, né? De filas de pessoas para doar. Hoje recebi uma informação de um ginásio de doações do Paysandu. Então, assim, são manifestações e movimentos no Brasil inteiro e a gente agradece de coração e acho que isso mostra que não é só futebol, né? Agora, em relação à pergunta objetiva da oferta, a gente recebeu, sim, né? E acho que as pessoas fizeram com a intenção também de apoiar, né? Mas a gente não cogita isso nesse momento, né? Esse momento é um momento que a gente precisa estar aqui junto, né? A gente não consegue chegar para um grupo de jogadores, de atletas que estão envolvidos, muitos deles na linha de frente. Tem jogador nosso que estava com a água pelo peito, tirando pessoas idosas nas costas de dentro das habitações, né? Tem jogador nosso que estava fazendo comida nos abrigos. Tem jogador nosso que estava... Tirar essas pessoas daqui hoje para irem para algum lugar, para jogarem, fazerem a sua atividade, jogarem futebol, sem considerar esse contexto, não nos passa nesse momento por isso. Evidentemente que as coisas vão passar por uma segunda etapa de reconstrução e a gente vai ter que avaliar em algum momento, como eu falei aqui, são no mínimo 90 dias. Mas este momento crítico que nós estamos vivendo, a gente agradece, mas não considera isto, né, uma solução. Pelo contrário, eu faço um seguinte exercício com vocês aqui. Supondo que fôssemos totalmente insensíveis à questão da tragédia humana que está acontecendo aqui e disséssemos hoje que vamos jogar o Campeonato Brasileiro e pedíssemos para esses mesmos clubes que nos ofereceram seus locais, que nos ofereceram para que a gente saísse daqui agora para ir para lá, que pegassem um avião, descessem em Florianópolis, andasse 13 horas de ônibus, que é mais ou menos o que está dando, porque só tem uma entrada para Porto Alegre, chegasse aqui, não bebesse a água daqui, te trouxesse água, bebesse a sua água, porque aqui não tem água para beber, jogassem o jogo, terminasse o jogo sem banho, entrasse de novo no ônibus, mais 13 horas para voltar e mais um avião em Florianópolis, se eles topariam jogar o Campeonato Brasileiro nessas condições. Eu tenho quase certeza que dificilmente muitos clubes não topariam. Então, esse é um exercício, só para passar, Marco, é um exercício de empatia que eu acho que é importante fazer para entender o tamanho do problema. E eu não tenho a solução aqui. Se tivesse, por óbvio, já tinha apresentado ela. Mas há necessidade da gente olhar para isso de uma forma diferente e tentar encontrar soluções que equacionem. Vou terminar aqui, até adiantando talvez alguma pergunta que venha a fazer aqui. Mas todos vocês são experientes no futebol. E vocês sabem que até 2 anos atrás,
e é uma luta de todos nós, clubes, contra isso, os clubes jogavam nas datas FIFA do Campeonato Brasileiro. Nós temos mais de 10 datas FIFA pela frente. É impossível recompor alguma coisa, criar uma medida. A nossa seleção é composta por jogadores brasileiros, toda ela, ou 90% são jogadores que jogam no exterior. Não é possível uma situação de emergência geral no país para organizar novamente este calendário até o final do ano. E é possível organizar, e não estou falando de 10 rodadas, estou falando talvez de 4, de 5, de 3, não sei. Mas tem que alguém pensar e propor isso. Será que é nós aqui que temos que propor só? Esse é o desabafo, desculpa, que eu gostaria de fazer. Presidente, queria até parabenizá-lo por esse olhar, principalmente para a questão humana, para a questão de solidariedade ao povo gaúcho, que isso é mais importante que o futebol nesse momento. Eu considero que seria até uma traição de vocês com a sua torcida, com o povo com o gaúcho, com os torcedores, vocês saírem fora, jogarem fora, ter uma vida separada dos reais problemas que afetam todo mundo, que afetam a sociedade. A tragédia é imensa. Os números da tragédia, eu acho, infelizmente, a dispensa de cobertura em outras tragédias ainda são irrelevantes. Só se vai saber a extensão dessa tragédia que a água baixar e que parece que vai demorar ainda mais. Mas como aqui é futebol, o senhor já deu um ensejo do que eu estava pensando em perguntar. Já que o campeonato não vai parar como vocês pediram, o Inter, o Grêmio e o Juventude, o que seria bom fazer? O que seria possível fazer pelo futebol, os outros clubes, a CBF? Qual seria o objetivo maior? Continuarem existindo bem? Qual medida seria, nesse momento, a mais... O senhor tem uma ideia sobre isso? Eu não consegui ainda, Marco, desenvolver isso, tá? E acho que os demais presidentes, meus colegas aqui também, a gente tem conversado todos os dias. Eu tenho conversado com o presidente Guerra todos os dias, tenho conversado com o presidente do Juventude também, o Júlio, todos os dias, né? E com o presidente da federação, Luciano Oxman também. E a gente não tem uma solução, né? O que a gente tem é minimamente a ideia de que é possível fazer outras coisas, né, sem que a gente perca o ano, né? E não é esse o objetivo, embora particularmente para o Internacional, Juventude e Grêmio, nós já teremos aí, né, uma situação totalmente diferente da situação normal para administrar. Mas supondo que isso seja um problema só nosso, né? Existem, como já falei aqui, outras possibilidades que deveriam ser minimamente aventadas, né? Tanto no ponto de vista humano, do ponto de vista esportivo e do ponto de vista econômico. Podemos separar em 3 grandes frentes: do ponto de vista humanitário, do ponto de vista esportivo, para não gerar um desequilíbrio maior, né? Para que a gente não sofra mais do que já vamos sofrer, né? E do ponto de vista financeiro. Então, mas aí eu entendo que existem pessoas que podem pensar isso, e em algum momento a gente pode até, na medida em que a água baixar aqui, a gente conseguir ter um local, por exemplo, para trabalhar, a gente pode até reunir as pessoas que hoje voltamos felizmente ao ambiente virtual como uma ferramenta, mas isso requer aí o esforço de todo mundo para tentar achar a solução, Marco. Eu não tenho essa solução hoje. Tivemos a mesma ideia, Alessandro. Anteontem, nesse programa, com a participação de uma repórter do Rio Grande do Sul, eu lembrei das datas FIFA que tem no segundo semestre e que poderiam ser usadas como rodadas normais de campeonato brasileiro por todos os times. Poderia-se fazer um acordo com o Dorival para que na Copa, nas eliminatórias, ele não convocasse jogadores brasileiros. Espero que o coração de alguns presidentes de clubes consiga amolecer nos próximos dias. Hoje o Júlio Casares falou lá no Sport Summit, o presidente do Corinthians também falou, hoje a Leila colocou o avião dela à disposição para mandar suprimentos, medicamentos e água para o Rio Grande do Sul, mas do ponto de vista do futebol, que é isso que a gente está falando aqui, eu acho que todo mundo também precisa pulverizar a dor humanitária e pulverizar a dor desportiva. A Conmebol, até onde eu sei, trabalha só com a possibilidade de 2 remarcações. Eu falei, bom, são 3 rodadas, a minha apuração.
E ela falou, não, mas por enquanto a gente está pensando essa semana, curtíssimo prazo. A CBF já adiou os jogos dos gaúchos e já tem uma distorção no campeonato e nos asteriscos. Renan, por favor, faça a sua pergunta. E enquanto você fizer a sua pergunta e o Alessandro estiver respondendo, eu vou colocar uma imagem muito bonita do Thiago Maia hoje, ajudando como ele pode as pessoas atingidas por essa enchente. Por favor, Renan. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Inclusive, eu ia, em cima da minha pergunta, citar a imagem do Thiago Maia, que me sensibilizou muito e me emocionou. Mostrei para minha mulher em casa e a gente ficou assim, bastante emocionado aqui com a atitude dele e de outros que a gente tem visto. Eu vi o Rocher, né, o seu goleiro, presidente, fazendo ali quentinha, comida, servindo comida. A imagem está aí para a gente ver do Thiago resgatando uma senhora. Enfim, eu como ex-atleta já vejo uma perda muito grande dos clubes gaúchos, porque não tem, os jogadores não estão treinando. E como ex-atleta posso afirmar que uma semana sem treino é uma vida para um atleta. Eu gostaria de saber, presidente, a posição dos atletas, qual que é a posição do clube, qual que é a orientação do clube que tem dado aos atletas nesse momento, né, já que o senhor já nos passou que todas as instalações dos clubes gaúchos, né, foram danificadas, e qual a posição dos atletas também em relação a isso, eles estão pensando zero no trabalho nesse momento, tem alguma orientação para fazerem alguma coisa dentro do possível em casa, porque, repito, os clubes gaúchos já estão sendo muito prejudicados, não importa quando vai voltar, se é daqui 30, 60 ou 90, como sugere o presidente, mas os clubes gaúchos já serão prejudicados dentro da temporada esportiva. Importante, Renan, tu traz uma outra dimensão para a nossa conversa aqui, que é a dimensão do atleta, né? E da parte, eu diria, fisiológica, esportiva também, né? Isto, sem dúvida nenhuma, tem aí um prejuízo, por óbvio, para frente, que a gente vai ter que pensar como fazer, principalmente num calendário que já vinha, um calendário praticamente com pouco tempo de treino, e a pré-temporada que se fez era exatamente para ter este pulmão até o final, né? E aí você interrompe isso é muito ruim, porque uma coisa é você fazer o trabalho de manutenção, outra coisa é você recomeçar o trabalho, mas os atletas hoje estão todos eles, eu tenho falado com eles diariamente também, muito focado em ajudar, em salvar, em sair, alguns na linha de frente, outros na retaguarda, outros fazendo doações, né? E nós fizemos questão de deixar eles exatamente com um equilíbrio emocional, né, necessário para suas famílias, mas também para esta parte humanitária que aflorou demais. Eu me emociono até porque tenho muito orgulho de ter formado um grupo de jogadores com tamanha consciência em relação ao que está se passando. E eu estou falando aqui de jogadores que não são gaúchos, jogadores que não nasceram aqui, mas que aprenderam e que nesta tragédia aqui estão tendo esta relação mais forte com o povo. E a todos eles, eu em algum momento fui manifestar uma mensagem de apoio para oferecer, inclusive, ajuda a eles, e o que eu recebi foi ao contrário, foi uma oferta de ajuda e um agradecimento, né, pela preocupação e ao mesmo tempo uma disposição de estar ajudando. Então, estão nisso, é óbvio que eles também têm essa preocupação com a parte física, né, e têm buscado individualmente fazer alguma coisa, mas nós demos liberdade, liberamos todos os jogadores até segunda-feira que vem, estamos reavaliando sempre isso e provavelmente, né, vamos reavaliar se é possível fazer alguma atividade, né? Nós temos um outro CT mais afastado, que é da nossa categoria de base, mas de estrutura muito menor que um CT profissional. Infelizmente, ainda nós estamos no meio de um projeto, de um novo CT, construção de um novo CT para base, então também na transição entre sair de um CT menor e ir para um maior, que daria alguma condição mínima de treinabilidade, mas isso também é uma discussão que nós estamos fazendo junto com os atletas aqui. Mas eu diria assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, estão todos eles preocupados ainda em reestabelecer uma condição
um pouco mais estável de vida aqui, sabendo do drama que muita gente está passando. Esse é o momento que cada atleta está vivendo. Vocês têm o exemplo do Thiago, mas falamos aqui do Rocher, mas outros tantos jogadores que se envolveram, eu diria que quase todos se envolveram de alguma forma com esse momento difícil que a gente está passando. Alessandro, eu queria que você colocasse agora, a gente fez um acordo de meia hora e eu sei que as suas tarefas são múltiplas. Não tem problema. Queria que você me falasse como é que hoje o Internacional está oferecendo estrutura, obviamente que não no Beira-Rio. Eu vi no seu Instagram um QR Code do Internacional. Queria que você explicasse como o Inter, nesse momento, abre as suas portas, ainda que virtuais, ainda de Pix, para ajudar a população do Rio Grande do Sul, dar seu serviço aqui, por favor. Não, nós estamos interligados numa rede, né, que é comandada pela Defesa Civil, porque são instituições que conseguem ter a dimensão maior de onde precisa, como precisa, né? O Inter tem hoje mais de 800 consulados no país inteiro, então uma rede também de doações que a gente tem feito com esses consulados do país inteiro, né? A partir do nosso site tem todas as informações ali também de acesso, né, de contas e tudo. A gente procurou trabalhar com aquilo que já existe para que a gente não criasse algo novo que a gente não pudesse depois encaminhar da melhor forma. O clube sempre foi, Marília, um ponto de apoio importante para as ações sociais de Porto Alegre, do estado, através do nosso ginásio. Para se ter uma ideia, no sábado, nós mobilizamos toda a estrutura da prefeitura para ali abrigarmos, como já fizemos em outros momentos de frio e até mesmo de chuvas, aqueles que necessitavam. E, infelizmente, em determinado momento, já tínhamos feito toda uma limpeza do ginásio, já estávamos trazendo os primeiros 20 para ali, onde já estávamos trazendo geradores, enfim, a informação de que a água poderia chegar ali também rapidamente nos próximos dias, fez com que a gente tivesse que desmobilizar isso, né? Conto isso para entender o porquê, talvez alguém que entre no site não encontre um ponto no estádio ou no ginásio, porque nós não temos, está tudo embaixo d'água. Mas a rede de proteção que o Estado criou, nós estamos incentivando. Fora isso, vários contatos com colorados que tem ou pessoas que são ligadas ao Inter, que tinham a condição de doações mais volumosas. A gente encaminhou isso direto para organizações e elas fizeram essas doações, e isso chegou na ponta, porque o mais difícil também nesse momento de salvar vidas é chegar na ponta. Eram jet skis que tinham que estar aqui, eram helicópteros que tinham que vir de vários lugares do país e a gente intermediou, eram questões de alimentos, questão de combustível para esses barcos, jet skis, e resgatar as pessoas, centenas de barcos de jet skis trabalhando. Esse foi o nosso esforço total até agora, né? E isso foi a partir desses canais. Então, agradecer muito essas ajudas e continuar solicitando que as pessoas acessem, né, o site do Internacional e as nossas plataformas, redes sociais, que a gente está comunicando permanentemente como pode ser o apoio, como pode ser o auxílio nesse momento tão difícil, né? E por fim, Marília, só para deixar aqui, a gente não está aqui também para ficar, né, só lamentando. A gente sabe que o momento é de também unir força, levantar a cabeça, trabalhar, reerguer, mas é importante a gente falar um pouco mais do tamanho da tragédia para, principalmente quem não está aqui, poder tentar ter uma dimensão do que é, né? E feito isto, o próximo passo é levantar a cabeça, juntar as forças, usar a força que, eu digo isso porque disse na pandemia e vou dizer aqui de novo, né? A força que tem os clubes de futebol é muito maior, na minha opinião, do que muitas vezes os órgãos de governo, né? Eu digo isso para mobilizar as pessoas, porque as pessoas têm uma paixão por um clube, e quando um clube faz uma ação, ele chega muito mais forte nas pessoas do que qualquer ação governamental. Falava isso no tempo lá da pandemia, quando a gente tinha que pedir alguns comportamentos para as pessoas, de usar máscara, de tomar vacina. Isso se vem de um órgão governamental, mas se vem de um clube, se tu monta essa... E hoje é a mesma coisa. O que nós estamos usando é a força desse clube, a paixão que as pessoas têm para elas se solidarizarem mais, ajudarem mais e a gente poder sair dessa ainda mais forte. Alessandro, antes de você sair, eu preciso te perguntar se o presidente da Conmebol entrou em contato com o Inter para falar sobre Sul-Americana
e sobre possíveis datas, dado que esse mês seria o mês de fechamento da fase de grupos. Não, nós entramos em contato, fizemos a solicitação para que tivesse um acompanhamento da situação aqui, falando muito com o diretor de competições, que é o responsável, enfim, por esta área. Ele tem nos atendido, o Fred Nantes, né, até esse momento, com esses 2 jogos, falo do Internacional, mas também do Grêmio, pela Libertadores e pela Sul-Americana, que foram adiados, né? Mas aguardando aí também, porque temos um jogo marcado para o dia 28, né, de junho, e sabemos o drama que também porque o calendário da Conmebol prevê aí outras fases, outras etapas, envolve outros países, e talvez a situação também seja complicada e mais difícil ainda de ajustar, mas vamos aguardar e ver o que a gente pode avançar. Alessandro, esse programa, o UOL, está aberto sempre para que o Rio Grande do Sul fale ainda mais alto sobre o que está acontecendo aí. Volta a repetir números horrorosos, mais de 100 mortos, mais de 120 desaparecidos, mais de 1,5 milhão de pessoas diretamente afetadas, além de todos nós que somos afetados indiretamente, um prejuízo financeiro incalculável e uma dor indizível. É isso que passa hoje o Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade, Alessandro, boa sorte, conte conosco, bom trabalho aí. Obrigado e um bom trabalho para vocês, eu agradeço o espaço e estamos à disposição.